Olá, meus queridos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de homilética, focado para pregadores iniciantes. A nossa aula hoje é a aula de número 6. Vamos estudar a respeito dos tipos de sermões a serem evitados. Na aula passada, nós estudamos a respeito dos tipos de sermões, aprendendo tanto o método quanto o assunto, destacando o sermão temático, textual e expositivo, que é o estudo exatamente pelo método. Nessa aula, vamos tratar a respeito dos tipos de sermões a serem evitados. Antes, quero pedir você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o canal com seus contatos, com seus amigos, para que possamos continuar crescendo e alcançando mais vidas para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Nós queremos começar destacando que o pregador deve atentar para alguns tipos de sermões que jamais devem ser pregados. E o objetivo dessa aula é apresentar de forma resumida alguns tipos de sermões que devem ser evitados pelos pregadores. O primeiro é o sermão espada. O que é isso? Como dizia o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, que ele disse que se refere ao sermão longo e que cansa os ouvintes. Para ele, o sermão espada era aquele sermão longo que cansa os ouvintes. Quando o pregador termina o sermão, os ouvintes dizem, graças a Deus que ele terminou. Esse é o sermão espada. E aí nós sintetizamos abaixo que o sermão espada é o longo e cansativo, demora demais, cansa os ouvintes, desmotiva o crente a vir o culto aos domingos, porque os crentes já conhecem os pregadores e quando sabe que o pregador é aquele que prega o sermão espada, ele já fica desmotivado para ir ao culto, ok? Porque demora demais e atrapalha a programação do culto, principalmente o encerramento. Por isso que é importante que o pregador ele atente para esse detalhe, evitando assim o sermão espada, que é aquele muito longo e cansativo. E nós recomendamos aos pregadores iniciantes que jamais façam isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos conhecer também o segundo tipo de sermão que deve ser evitado, que é o sermão salada. O sermão salada é aquele que é uma mistura, certo? Na verdade, é uma confusão. Eu coloquei, é o sermão confuso com mistura dos livros, capítulos e versículos da Bíblia e acaba deixando os ouvintes sem o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. O pregador mistura assunto, tanta coisa no sermão, que aí de fato se torna uma salada e ninguém entende nada. E aí nós destacamos mistura de diversos assuntos e referências bíblicas, estressante para os ouvintes, porque não conseguem captar, não conseguem prender a atenção, não traz edificação espiritual para a igreja. Então, mais uma vez, nós pedimos aos pregadores iniciantes que também evitem o sermão salada. Precisa ter um roteiro para que seja uma mensagem concentrada e edificante para a glória de Deus. Vamos conhecer também o sermão metralhadora, certo? É o sermão pregado sem pausa. E algumas vezes causa confusão na língua portuguesa e cansaço físico ao pregador. Nós destacamos que esse tipo de sermão ele traz dificuldade de entendimento, porque o pregador fala tão rápido e às vezes até distorce as palavras. Também é irritante, porque as pessoas às vezes passam o dia trabalhando, estão com a mente cansada e acabam se irritando com aquele ritmo, com aquele tom, e aí a pessoa sai no mundo disparado, sem parar de falar, e na verdade é muito chato, para ser sincero. E aí eu também peço aos jovens pregadores iniciantes que evitem esse tipo de sermão, que é o sermão metralhadora, porque também é muito chato, ok? Fica a dica aí para os pregadores iniciantes. E aí nós vamos também apresentar alguns tipos de pregadores para encerrar a nossa aula. Nós já apresentamos aí
os tipos de sermões a serem evitados, certo? Você já sabe quais os tipos de sermões, apresentamos apenas alguns, e também nós precisamos agora conhecer alguns tipos de pregadores que devemos ser ou devemos evitar. Mas aqui eu quero destacar o tipo de pregadores que devemos ser. Aquele que lê o texto bíblico, sai do texto e nunca mais volta ao texto. Você não pode ser esse tipo de pregador. Esse tipo de pregador é aquele que lê um texto bíblico, ele sai do texto, nunca mais volta para o texto. É muito chato ouvir uma mensagem dessa forma, é muito chato ouvir um pregador assim, que lê um texto e vai-se embora e nunca mais volta para o texto. Aquele que lê o texto bíblico, sai do texto bíblico, rodeia o texto e não entra no texto. Também é um tipo que deve ser evitado. É também muito chato ouvir esse tipo de pregador, principalmente quando ele usa um texto que nos chama a atenção, um texto que nós gostaríamos de ouvir a exposição. Aí ele lê o texto, ele sai do texto e fica ali rodeando o texto, mas não entra no texto, não entra na explicação. É pouca coisa parecida com o primeiro. A diferença é que o primeiro some no mundo e o segundo fica ali em volta do texto. E tem aquele pregador que lê o texto bíblico, entra no texto bíblico, explica e conclui o texto. Esse é o tipo de pregador recomendável que devemos ser. Aquele que pega o texto bíblico, ele entra no texto bíblico, ele explica o texto bíblico e conclui a sua lição de uma forma, a sua pregação, de uma forma objetiva, clara, trazendo assim entendimento para os seus ouvintes. E nós colocamos uma observação no final, que sejamos da última classe, para o bom proveito da mensagem bíblica na salvação dos pecadores, melhor dizendo, e na edificação da igreja. Então, queridos, é recomendável que eu e você sejamos aí da última classe, ok? Aquele pregador que estudou, que está consciente, que lê o texto, entra no texto, explica o texto e conclui o seu sermão dentro do texto. Mesmo sendo um sermão temático, mas ele segue o roteiro ali programado, as divisões, as referências, e explica o texto base, e com certeza é uma bênção, é muito bom ouvir esse tipo de pregador. Então vamos deixar aqui a nossa atividade dessa aula, certo? A nossa atividade aqui é a seguinte: o que o pregador precisa fazer para evitar pregar esses tipos de sermões não recomendados? É uma pergunta muito simples. O que você vai fazer? Apenas responder essa pergunta nos comentários. Para você, na sua opinião, o que o pregador precisa fazer para evitar pregar esse tipo de sermões não recomendados, ok? Somente isso, e aí você coloca lá no comentário sua resposta, vamos interagir juntos, e com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Bem, queridos, essa é a nossa aula de número 6, tipo de sermões a serem evitados. Eu espero também que essa aula tenha sido uma bênção em nome de Jesus. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.